E nós seguimos em nossa programação às 9h05. Vamos ao vivo até a meia-noite. E esta semana a Anvisa negou o pedido do Ministério da Saúde para importar e distribuir a Covaxin, vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. A negativa por parte da agência afeta o calendário de vacinação. A pasta da saúde já havia solicitado autorização para importar 20 milhões de doses do imunizante. Na ocasião, a Anvisa reclamou de falta de documentos necessários para a importação. Mas quais os impactos legais dessa negativa? É sobre esse assunto que nós vamos falar com a doutora Sueli Vieira, advogada do LO Batista. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Fernando. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer tê-la aqui para falar sobre isso. E já começo perguntando exatamente isso. O que aconteceu? O que a Anvisa, que foi liberando, né, o uso emergencial de outros imunizantes, fez isso com o Covaxin? Não. O que aconteceu para a gente primeiro situar o nosso ouvinte e o nosso telespectador, doutora? Tá bom. Eu acho muito importante esclarecer inicialmente que nós estamos diante de um processo inédito. A Anvisa já aprovou 2 vacinas, ela já concedeu o registro definitivo para 2 vacinas, e hoje nós temos 2 autorizações de uso emergencial válidas. O que acontece com a Covaxin é que a Anvisa ela vai estrear, digamos, ela está se utilizando de dois documentos legais publicados no dia 10 de março, né, desse ano, e que trata da autorização excepcional e temporária para a importação. Então, é uma terceira modalidade, que não é uma autorização de uso emergencial, nem um registro definitivo. E a Anvisa, ela se restringe a analisar o que está posto nessa norma, que é uma resolução da Anvisa, 476, amparada por uma lei, né, a Lei 14.124, editada, né, agora recentemente, como eu disse, que autoriza a União, né, o Ministério e outras entidades da administração direta a importar vacinas, medicamentos, insumos necessários ao enfrentamento da pandemia. Então, é uma importação excepcional, sem que haja um registro ou uma autorização concedida pela Anvisa, não é? Então, é uma autorização excepcional para importar. No caso da Covaxin, muito embora ela está sendo representada, um laboratório indiano por uma empresa, um laboratório brasileiro, que é a Precisa, o importador será o Ministério da Saúde. Então, ele tem que, como importador, assumir uma série de obrigações. Mas antes disso, quais são as obrigações que o laboratório indiano, o desenvolvedor da vacina, não cumpriu? Ele apresentou, né, de fato, o pedido no dia 22 de março, vários pedidos adicionais foram feitos pela Anvisa, e isso está devidamente documentado, é público. Todo mundo tem acesso à decisão dada pela Anvisa, ela é muito fundamentada. E o que acontece, por exemplo, qual que não é uma intransigência da Anvisa, ela, na verdade, para autorizar, né, o Ministério pediu, né, o laboratório pede, o importador é o Ministério, e são 20 milhões de doses que seriam importadas em 4 parcelas de 4 milhões cada uma. E a Anvisa, como eu disse, pede uma série de documentos, e esses documentos foram prestados, mas ficaram faltando documentos importantes. Por exemplo, um relatório técnico que vai dar subsídios à Anvisa, demonstrando que aquela vacina ela é segura, eficaz e tem qualidade, não é? E como a Anvisa ela não tem, um pedido inédito aqui, excepcional, para uso emergencial,
A Anvisa, ela recebeu uma série de documentos, mas esse relatório, ele não veio, né? E se esse relatório não é apresentado, na verdade, o laboratório indiano, ele apresentou a autorização de uso emergencial que ele obteve na Índia pela autoridade sanitária indiana. Então, ele apresentou isso, o que é muito bom. Mas a Anvisa, além disso, precisa de um relatório técnico que vai demonstrar todas as medidas tomadas, ligadas às boas práticas de fabricação, a rastreabilidade, a composição, enfim, uma série de elementos técnicos e complexos para ela poder, ela respaldar a possível concessão dessa autorização. Esse relatório não veio. Como ele não veio, a Anvisa, o prazo dela fica estendido em mais 30 dias para ela tentar obter essas informações. O que é importante destacar aqui é que nós estamos diante de um laboratório que nunca foi inspecionado pela Anvisa anteriormente, não é? E nem por nenhuma autoridade reconhecida de um programa que é conhecido como esquema de conferência de cooperação e inspeção farmacêutica, do qual a Anvisa faz parte. Ela foi aceita recentemente, e se você tem uma inspeção feita pela Anvisa ou por um desses órgãos, muito poderia já ter ajudado a Anvisa. Ora, se a Anvisa precisa, ela própria, buscar essas informações técnicas, o que a Anvisa fez? Ela se socorreu de informações que os seus próprios servidores da Anvisa obtiveram no mês de março, porque esse laboratório foi inspecionado pela Anvisa por 5 servidores altamente capacitados em inspecionar o quê? Laboratórios farmacêuticos que fazem não só os insumos ativos biológicos, que é a matéria-prima para preparar a vacina, como o produto acabado. E a Anvisa, então, foi se socorrer desse relatório. Acontece que o relatório os agentes foram, inspecionaram do dia 1º ao dia 5 de março, voltaram. O relatório, infelizmente, foi insatisfatório. A empresa, o laboratório indiano, apresentou um plano de ação no dia 17 de março, dizendo que todas as inadequações encontradas, eles poderiam tentar buscar reparação, ou enfim, contornar esses desvios até 30 de julho. E aí vocês vão perguntar, mas então por que a Anvisa, com base nesse plano de ação, ela não concedeu a autorização para fins de importação pelo Ministério da Saúde? Porque as inadequações, elas são muito importantes. Elas são classificadas como críticas, maiores e menores. E quando você tem uma inadequação crítica, o que isso significa? Que você pode ter um produto que coloque em risco a saúde. É óbvio que uma inadequação crítica isolada, talvez, a depender, não teria esse condão. Mas nós estamos diante de inúmeras inadequações e a Anvisa apontou e espera a adequação, quando então o laboratório vai poder apresentar as correções feitas e uma nova análise será feita pela Anvisa. Eu só gostaria de destacar, acho que é importante, eu acho que o laboratório, óbvio, ele tem uma vacina que foi autorizada, né, por uma agência reguladora indiana. Ele não apresentou o relatório técnico. A Anvisa precisou sanar essa lacuna. Ela se utilizou dessa inspeção que foi feita localmente. Para que se faz essa inspeção? Para que seja otorgado o certificado de boas práticas de fabricação, que vai ser necessário até para que a empresa peça a
a autorização depois para uso emergencial ou mesmo o registro, ou seja, é uma etapa que é essencial para também que a gente, que a população brasileira disponha dessa vacina até quando ela obtiver o registro ou uma autorização para uso emergencial. Ou agora, né, que era o que ela gostaria, para uma importação específica de lotes. O que se constatou é que havia o nível de imunização, ou seja, para fazer assim uma explicação mais simples, a fórmula da vacina, ela demonstra um nível de imunização que na prática ele não se concretizaria. É como se a imunização da população pudesse correr o risco de não ser homogênea. E qual o resultado disso, o perigo disso? De a população imaginar que ela está sendo adequadamente imunizada, relaxar digamos, isso está no voto do relator da diretoria da Anvisa, que foi a diretoria 5, dizendo que há um relaxamento e que aí poderia pôr em risco a própria saúde da população e aumentando ainda o risco de novas cepas. Esse foi um problema crítico. O outro é que a gente está diante de uma vacina com o vírus inativado. E no processo de preparação dessa vacina, todo o problema de contaminação, então a empresa ela tem que tomar cuidado para poder eliminar todo o risco de contágio do vírus. A gente fala que isso é uma inativação viral. E isso ela não conseguiu demonstrar. E qual que é o risco? O risco é de, por uma insegurança, né, dessa inativação viral, a vacina conter um pouco do vírus. E tem uma infinidade de outros problemas apresentados com relação à validade, os lotes, enfim. Qual que é a questão disso? A questão é que isso pode atrasar um pouco o cronograma, né? Então, e que vai ter um impacto nessa categoria de população prioritária na vacinação. O problema é do governo já ter firmado um contrato com o laboratório, ele assinou um contrato no dia 26 de fevereiro, um contrato para compra dessas vacinas no valor de 1 bilhão e 614 milhões de reais, que tá, o orçamento completamente autorizado e tudo, mas são recursos. Nós não temos maiores informações com relação ao contrato, que tipos de cláusulas foram colocadas, se foram colocadas cláusulas de antecipação de pagamento, cláusulas de não punição ao contratado, e a questão agora eu acredito que o laboratório, o que melhor ele teria a fazer é buscar adequar a sua planta à exigência da Anvisa. A Anvisa tem uma responsabilidade não só com relação à população brasileira na promoção e proteção da saúde, mas por ela integrar desde novembro do ano passado esse esquema de cooperação e inspeção farmacêutica. Ela tem muita credibilidade internacional. Então, imagine, nós estamos diante de uma situação inédita, que é autorizar a importação de determinados lotes. A Anvisa assume uma responsabilidade tremenda e não só ela tem uma obrigação de buscar segurança, eficácia e qualidade das vacinas, de se certificar que elas estão presentes e perante a população, mas perante também a comunidade internacional, que, sem dúvida, essa decisão da Anvisa vai sim ter um impacto global, não é? As entidades reguladoras, as outras agências reguladoras, elas estão olhando as decisões que a Anvisa tem tomado, e da mesma forma a Anvisa, né? Ou seja, são situações que a gente não pode mais dizer que ficam limitadas às nossas fronteiras, extrapolam. Eu acho que, assim,
basicamente seria isso. Sem dúvida, doutor. Eu acho que esse é o grande ponto. Eu tenho uma dúvida aqui, que é no seguinte ponto. Ah, no caso das vacinas, ok. Aí você, se tiver, doutor, a informação para medicamentos, enfim, pode me ajudar ou até me corrigir. Mas nós temos aí vacinas internacionais que querem aportar no Brasil. É obrigatoriamente, né? É necessário obrigatoriamente que tenha uma ligação brasileira. Por exemplo, a Sputnik é a União Química, uma empresa nacional. A Coronavac com o Instituto Butantan, que é nacional. A Oxford AstraZeneca com a Fiocruz, que é nacional. Obrigatoriamente tem que ter uma ligação. No caso, por exemplo, Johnson já tem aqui no Brasil, Pfizer já tem braço nacional da farmacêutica. Sempre tem que estar ligado a uma empresa da área brasileira, ou que tenha um braço brasileiro para poder dar prosseguimento a isso? Sim, sim. No caso de registro e autorização sanitária, sem dúvida, tem que, sim, porque é muito simples, né? Porque existe, a partir do momento que entra um medicamento importado, uma vacina, um insumo, o importador, ele passa a responder por aquele produto ingressado. Ou seja, no caso de eventos adversos, no caso de correções técnicas, de ter que fazer um recall, ele, na verdade, a partir do momento em que há, digamos, a nacionalização do produto, aquele importador, ele passa a ser o responsável perante a Anvisa e perante, né, a população de uma forma geral. Então, o detentor do registro, né, ou detentor quem faz o pedido de uma autorização para uso emergencial, ele tem que ser da área farmacêutica, uma empresa farmacêutica, que tenha que ser devidamente autorizada pela Anvisa e que passa a responder, no caso de registro, ele é o detentor do registro, e no caso da autorização, ele quem recebeu a concessão daquela autorização de uso para uso emergencial. Então, por daí a gente... E o que acontece? O que a gente tem que perceber é que todas as vacinas, que o desejo último é você ter as vacinas registradas. Com o registro definitivo, as vacinas, o que acontece? Elas vão poder ser comercializadas e amplamente dispensadas e aplicadas. Então, tem que haver o detentor do registro, e esse detentor tem que ser uma empresa farmacêutica com autorização de funcionamento, com a responsável técnico, enfim, a gente entra digamos, nas obrigações regulares de uma empresa farmacêutica no Brasil que faz a importação de vacina ou que produz a sua própria vacina, como é o caso do Instituto Butantan. Na autorização para uso emergencial, também você vai ter uma empresa importando, não é, no caso, e que tenha que ter também, ela tem que ter autorização de funcionamento da Anvisa. Nesse caso, para importação, a gente está numa terceira alternativa, que eu diria que é a mais, a que está mais, não é precária no sentido de não ter validade jurídica, mas é a que está mais distante do registro. Sim. Ora, se a gente está diante dessa situação, a norma, ela fala, você tem que me dizer quem é o importador, e ela coloca as obrigações desse importador. Então, e não precisa, talvez, ter uma autorização de funcionamento da Anvisa, ou há algumas derrogações, mas a norma diz, o importador, o que o importador tem que solicitar, o que ele faz a solicitação, a documentação que ele tem que apresentar, no caso em tela, é o Ministério da Saúde, então ele apresentou a solicitação, ele tem que municiar a agência com o certificado de liberação de lote, com atestados analíticos que digam que aqueles lotes foram testados, que eles estão feitos conforme, digamos, a receita da vacina,
E o que acontece? Ele faz essa solicitação, depois ele tem que demonstrar que ele tem condições de monitorar o transporte internacional dessa vacina. A chegada aqui no Brasil, ele tem que demonstrar que ele tem condições de cuidar do armazenamento, depois ele tem que demonstrar que tem condições de controlar a pós-vacinação, a vacinação e a pós-vacinação, auxiliar a Anvisa em eventuais correções de efeitos adversos, de notificar a Anvisa, e depois de tratar esses efeitos adversos, de fazer toda essa monitoração pós-vacinação. E, no caso do governo brasileiro, ele teria que ter assinado uma declaração se responsabilizando, e o que consta no voto e na decisão da Anvisa é que esse ato não foi assinado, não foi demonstrado, não foi levado para a Anvisa. Então, é muito excepcional, né? E é óbvio que, ainda que o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, né, do seu departamento de logística em saúde, tenha feito a aquisição dessas 20 milhões de doses, ela não pode ser aplicada, ela só não pode nem ser importada ainda. Imaginando, ela só poderia ser importada e aplicada mediante a concessão dessa autorização excepcional e temporária de importação. Então, isso paralisa tudo, né? Agora, a gente, então, para responder nossa pergunta, sim, são responsabilidades relevantíssimas que o Ministério da Saúde assume. E por que a gente tem essa possibilidade? Porque toda vez que a Anvisa está analisando uma autorização de uso emergencial, ou, nesse caso agora, uma autorização para importar, ela faz baseada no risco-benefício, ou seja, o risco, digamos, a gente pode enfrentar um risco frente ao benefício que a vacinação vai trazer. Então, isso tudo só é possível porque nós estamos diante de um cenário de emergência de saúde, de importância nacional, um cenário de pandemia, um cenário, às vezes, no caso de imunobiológicos, isso a gente está vendo com a vacina, mas tem também imunobiológicos que são dados geralmente para pacientes acometidos de hepatite ou doenças crônicas, que são importantes para tratamento do tipo grave da doença da COVID. E também tem risco de ruptura. Então, essa norma autoriza não só a importação excepcional e temporária de vacinas, insumos, mas também de imunobiológicos, de bens, de outros serviços de logística, de tecnologia da informação para treinamento, mas isso tudo é possível se, né, determinadas condições prévias estiverem presentes. E no caso da Covaxin, infelizmente, condições prévias relevantes não foram identificadas, a despeito de todo o esforço da Anvisa e também do laboratório desenvolvedor da vacina. Eu entendo que todos, nós temos material muito, muito farto, né? E todos muito bem embasados, né? O indeferimento do certificado de boas práticas de fabricação desse laboratório, ele indica todos os pontos não atendidos da legislação específica que é aplicável. Então, essa decisão, ela tem um lado triste, que é atrasar, né, o cronograma, porque uma expectativa de ter essas doses a gente não vai ter agora. Por outro lado, ela aumenta a credibilidade da agência. De que forma? Ela faz com que as autorizações que a Anvisa já concedeu, faz com que o cidadão se sinta muito mais, digamos, reconfortado. Sim. Porque não é uma agência que
ela realmente, ela tem noção da pressão que sofre, mas os diretores e o corpo técnico trabalham, né, como todo mundo sabe, 24 horas sobre esses dossiês, com prazos exíguos, 7 dias úteis para analisar, tem respondido à altura, não tem se furtado a dar entrevistas, a se manifestar. E o que é mais, assim, importante é que está tudo publicizado, né? As reuniões são públicas, os documentos disponíveis, é óbvio que alguns por sigilo ficam mantidos, né? Por confidencialidade, sigilo, preservação, mas todo embasamento, e eu me debrucei sobre tudo isso, e aí a conclusão que a gente chega realmente é um trabalho titanesco. O que ela fez aumenta a credibilidade do que ela já fez, e ainda que ela não tenha aprovado, ela reconforta na medida em que ela não vai colocar em risco a saúde da população, né? Colocando uma vacina que não atende à segurança de saber que ela vai imunizar, ou a qualidade da questão de contaminação e de outras questões da planta mesmo, de registro de dados, como o transporte é feito. Para vocês terem uma ideia, a norma da Anvisa que trata dessa certificação de boas práticas de fabricação tem mais de 350 artigos. Então, ela é robusta, é um trabalho realmente de fôlego. Agora, o que eu acho o laboratório indiano, a meu ver, ele terá que fazer essas adequações. Se ele não fizer, porque não vai conseguir importar agora, ele vai ter que fazer para poder ter uma autorização de uso emergencial e, ulteriormente, do registro. Então, isso é incontornável. E, da minha experiência, quando a Anvisa, ela indefere um certificado de boas práticas de fabricação, é muito difícil, às vezes, com recurso, você reverter isso, porque é muito técnico, não é? É muito técnico, e ela olhou. Eu estou falando porque as inconformidades foram críticas, e o que eles classificam de grandes, de importantes. Então, eu acho que esse indeferimento, infelizmente, eu acho que ele persiste. O laboratório, a meu ver, deveria trabalhar nessa correção, e a Anvisa, obviamente, se coloca à disposição para analisar, né, e ajudar o laboratório transmitindo as informações para que ela veja se as informações estão adequadas. Ela está pronta a discutir e receber, enfim. Tenho certeza que a Anvisa não vai atrasar qualquer necessidade, né, com pedido formulado pelo laboratório, desde que ele demonstre que esses desvios de qualidade, de segurança tenham sido sanados. E uma outra coisa que eu gostaria de salientar, que é importantíssimo, ainda que a Anvisa tivesse, por alguma razão, autorizado o ingresso dessas vacinas via importação temporária excepcional, e que no momento seguinte, no momento de uma vacinação, houvesse a descoberta de alguma coisa, ou a adoção, ou a apresentação de alguma informação, porque a Anvisa, ela trabalha com as informações disponíveis. Que informações são essas? As prestadas pelo próprio laboratório farmacêutico, a que ela consegue através das outras agências reguladoras. Então, existe muita troca de informação entre essas agências, e a Anvisa, o que aconteceria? Ela cancelaria o direito da vacina ser aplicada. Então, isso é muito sério. Ainda que a gente pudesse dizer, não, ela poderia ser menos rigorosa, mas que no momento da aplicação bastaria haver um efeito adverso, um evento adverso que demonstrasse que a vacina ela não está totalmente inativada, que ela tem vírus, suspenderia tudo, o que seria, a meu ver, mais catastrófico, porque você já teria, você teria aí a implicação de um ator que a Anvisa
busca proteger sem parar, que é o paciente, que é o cidadão. Então, o que a Anvisa fez? Ela simplesmente, ao indeferir, ela impede que a vacina entre, que cause algum efeito adverso e que ela tome uma decisão a reboque. Então, ela atua preventivamente, porque, de novo, a gente está num cenário de emergência e onde ela tem que sopesar risco e benefício. Às vezes, vale a pena correr algum risco, né, mínimo, porque o benefício é de você ter uma população mais rapidamente imunizada. Nesse caso, isso não foi possível porque a Anvisa não encontrou evidências que garantam a segurança, a eficácia e qualidade da vacina, nesse momento, né? Não significa, e uma questão importante é que esse laboratório nunca tinha sido inspecionado pela Anvisa e nem por nenhuma das autoridades sanitárias que fazem parte desse PIX, né? Que são 52 agências representadas através de 47 países. Então, a Anvisa, ela assenta no organismo internacional de relevância e a Organização Mundial da Saúde diz que quando você tem uma agência que faz parte desse PIX, é que ela tem muita, digamos, um grau de confiabilidade altíssimo. E, obviamente, a Anvisa não ia colocar isso em risco, não só pela imagem da Anvisa, ela representa, claro, né, a agência reguladora do Brasil, mas colocar em risco a população brasileira. Sem dúvida, eu acho que esse é o grande ponto, a Anvisa fazendo o seu papel que tem que de fato ser feito, e é isso que a gente observa. Eu gostaria muito de agradecê-la, doutora Sueli Vieira, advogada, trazendo um aspecto jurídico, aspecto legal, porque nós pensamos na saúde, todo mundo quer poder se vacinar, quer poder se imunizar para retornar às suas atividades, para rever pessoas, para festejar, enfim, mas a situação nós precisamos de fato que as vacinas aconteçam da forma legal também, por vários impactos esses que a doutora Sueli tão bem explicou pra gente. Muito obrigado, agradeço de coração a generosidade em falar conosco e já desejo também uma feliz Páscoa e reiterando os votos de que volte sempre aqui a nossa programação, doutora. Muitíssimo obrigada, uma feliz Páscoa para vocês e retornarei sempre que for chamada, com muito prazer. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, boa noite.